paz do Senhor, professores. Estamos aqui mais uma semana para o nosso subsídio didático, bíblico e pedagógico do nosso estudo para professores. Nesta semana, estaremos estudando a lição de número 9, que tem por título A Santidade é a Marca do Crente. Nossa leitura principal, nosso texto base, está localizado em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz o seguinte: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é um dos textos principais que nós estamos trabalhando durante todo o trimestre, porque é um texto que sempre está sendo trazido à tona ao longo das lições. Nosso resumo da lição nos diz o seguinte: a santidade é a marca do crente do Antigo Testamento, tanto do Antigo Testamento quanto no Novo. Então, nós vamos ver aqui que a santidade é algo requerido por Deus a nós, tanto na época do Antigo Testamento quanto na época do Novo Testamento. Então, é muito interessante observarmos isso. Nossos objetivos principais da lição são mostrar que a santidade é marca do crente no Antigo Testamento, saber que a santidade continua sendo exigida no Novo Testamento e apontar a superioridade do culto oferecido pelo crente no Novo Testamento, que é o culto racional. Nossa leitura em classe, que é o nosso texto bíblico, está localizada em 3 partes da Bíblia. Uma no Antigo Testamento e as 2 outras no Novo Testamento, sendo um em Romanos e o outro em 1 Pedro. E a leitura do Antigo está localizada em Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6. Faça essa leitura alternada, voluntária, conforme você sempre faz nas suas aulas. Bom, essa lição, caro professor, é uma lição muito importante porque ela vem mostrar como é que ocorria esse processo de santidade, de santificação no Antigo Testamento e também mostrar que Deus não mudou. Ele ainda exige de nós a santidade no Novo Testamento. A nova aliança, o sangue da nova aliança, a vinda de Cristo, o sacrifício vicário de Cristo não acabou com o processo de santificação que ocorria no Antigo Testamento. Acabou a forma, né? O formato, como era feito. Nós vamos ver ao longo da lição que alguns elementos foram modificados, mas a santidade e a santificação é algo que Deus exige de nós em qualquer época, seja no Antigo, seja do Novo, e é muito importante destacar. Por quê? Porque, como nos informa o título da lição, a santidade é a marca do crente. Então, o que marca o crente do não crente, né? O ímpio do cristão. É exatamente a separação. Nós já estudamos aqui que santificação, santidade tem a ver com separação, aquilo que é consagrado ao Senhor, aquilo que é diferenciado. Então, essa deve ser a marca do crente. Se o crente não tem uma santidade, logo ele se iguala ao mundo. Então, é importante destacar isso como ponto principal de toda a lição. Aqui, nós temos 3 tópicos, né? Tópico 1, a santidade como marca do crente no Antigo Testamento. Tópico 2, a santidade continua sendo exigida no Novo Testamento. E, por fim, o nosso tópico 3, culto racional no Novo Testamento. Esses 3 tópicos aqui vão abordar, né, o tema da santidade, que é marca do crente, do verdadeiro cristão. No nosso tópico 1, nós temos a santidade como marca do crente no Antigo Testamento. Por que temos esse tópico aqui, né, com seus 3 subtópicos? Caro professor, a ideia de trazer esse tópico, né, geralmente, né, a introdução e o tópico inicial, ele traz um apanhado, uma contextualização. Então, como era que acontecia esse processo de santificação no Antigo Testamento, antes de Cristo vir, né, com o seu sacrifício vicário, com a morte na cruz, derramamento do seu sangue, a ressurreição, para nos garantir a nova aliança? Outra dispensação, que é a dispensação da graça. Então, como era que acontecia isso? Eles estavam pautados na lei. A lei mosaica era que definia todo o ritual, tudo aquilo que tinha, né, como detalhamento do processo, né, de santificação. E aí, nós vamos ver até mais adiante na parte pedagógica que o subsídio aqui traz algo bem interessante para ser mostrado aos alunos. Mas, só para deixar claro aqui, nós vemos ao longo desse tópico, né, de todo o tópico, primeiro, segundo e o terceiro subtópico,
falando sobre como era que Deus organizava. Se nós formos ler no livro de Levítico, nós vamos ver que o livro de Levítico basicamente é a organização, o processo de santificação daquelas pessoas que estavam naqueles dias. Então, se a gente der uma breve folheada, nós vamos ver como era que organizava a festa das expiações, como é que era o processo de um leproso, no tabernáculo, como era que deveríamos nos portar, quem entrava, quem podia sair. Tem alguns determinados cômodos do tabernáculo que não podia entrar qualquer um. Então, Deus, ao trazer essa dimensão, né, do tabernáculo ali em Levíticos, obviamente eles estavam no processo de organização de um povo. Então, toda a lei, tudo aquilo que eles deveriam fazer ou não fazer, Deus estava dando por intermédio de Moisés. Por isso que a lei de Moisés é tão forte, né? Na aula passada nós vimos como os fariseus, eles acabaram se apegando a isso em detrimento de outras questões. Mas, a princípio, no Antigo Testamento, o parâmetro de santidade era a lei que Deus dava a Moisés, né? Então, tem que deixar claro isso para o seu aluno, porque alguns têm o pensamento ainda errôneo de achar que Cristo invalidou a lei de Moisés. Não, Cristo cumpriu completamente, de forma que o sacrifício completo e total, né, que ele fez por nós, ele fez com que nós não precisássemos mais hoje fazer novos sacrifícios. Então, por que eu e você não estamos lá todo ano matando um animal, consagrando ali? Por quê? Porque Cristo já fez esse sacrifício. E aí o que Deus quer de nós, né, como nós já vimos os 3 processos de santificação, esse processo de santificação inicial, Cristo já fez por nós, que foi exatamente o derramamento do seu sangue na cruz do Calvário. Então, quando nós entramos no Evangelho e o Evangelho passa a transformar a nossa vida, nós já somos santificados, nós somos justificados, somos santificados nesse processo de santificação inicial. Isso está bem claro, caro professor, nas lições anteriores. Se seu aluno perdeu, é bom fazer aí um resumo, né, para ele relembrar nas lições anteriores. O processo de santificação contínua é esse que Deus vai exigir de nós, que é exatamente esse processo da busca com intimidade com o Senhor, a separação do mundo, olhar sempre a sua palavra para não pecar. Então, nós vemos que Deus, ele sempre deixa na sua palavra ali elementos que ele exige de nós, né, como um processo de santificação. Aqui no apóstolo Pedro, né, já diz, né, vós sois o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que nós anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas, nós estávamos nas trevas no passado, para a sua maravilhosa luz. Então, é importante mostrar ao aluno esse processo, né? Ele, ao aceitar a Cristo, ele tem uma nova vida, ele deve iniciar e continuar essa nova vida. O sacrifício de Cristo, ele vai fazer com que nós não precisemos mais levar o bezerro, levar a ovelha ali para aquele sacrifício, mas nós temos que cada dia mais buscar ao Senhor, nos santificar. Então é importante deixar isso claro para os seus alunos. E aí no subtópico 2, só para destacar, ele traz o tabernáculo como um exemplo, né, de adoração e santidade no Antigo Testamento. Por que o tabernáculo ele é considerado esse lugar? Porque até então os hebreus estavam, né, ali caminhando, sendo conduzidos por Moisés, e eles precisavam de algo, um parâmetro, de algo que eles pudessem olhar e dizer, não, aqui Deus está exigindo de nós um processo de adoração, um processo de santificação. Nós vamos ver aqui, na página 197, da Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal, nós temos aqui, ó, a figura, tá? A figura do tabernáculo. Na lição também nós vamos ver aí, e aí nós vamos entender algumas coisas mais na parte didática. Mas só para mencionar, por que Deus traz o tabernáculo, né? Com toda a sua divisão e organização. Porque se nós lermos o livro de Levítico, nós vamos ver que Deus, ele dá detalhes das cortinas, do abanhado da cortina, do material do preguinho que ia pregar aquela cortina, do material da mesa, dos pães da proposição, do material da veste do sacerdote. Então Deus era um Deus extremamente meticuloso, detalhado. O projeto que Deus apresentou a Moisés era um projeto tremendo, e ele queria que se cumprisse à risca,
Porque Deus é Deus de organização, Deus é Deus de santificação. Ele queria que tudo que fosse separado para a construção do tabernáculo tinha que ser a melhor coisa. Tinha que ser o melhor elemento, o material da melhor qualidade. Alguns pães ficaram ali, por exemplo, os pães de proposição, né? Eles ficavam em cima de uma mesa. Esses pães, eles não mofavam nem apodreciam com facilidade. Por quê? Porque a mesa era do material, a madeira não permitia que esses pães apodrecessem. Então, Deus, ele pensava em cada detalhe da construção do tabernáculo. Se nós lermos atentamente o livro de Levítico, nós vamos ver que tem várias orientações do Senhor para que Moisés construísse exatamente do jeito que ele queria. Isso tem uma lição para nós. Você pode mostrar ao seu aluno dizendo que Deus não é um Deus que quer qualquer coisa. Não é o Deus que, o que sobrar tá bom, o resto, o que der. Não, Deus é um Deus de prioridade. Ele quer de nós o melhor, a nossa prioridade, aquilo que nós temos de melhor. E aí é onde ocorre aqui, né, esse processo do tabernáculo como lugar de adoração, né? Esses serviços realizados mostram exatamente a santidade de Deus e do seu povo. As ofertas recebidas não era de todo jeito. O sacerdote tinha ofertas que podia se alimentar dessas ofertas, outras não. Por quê? Porque Deus, ele não queria nada feito de bolo, como diz o ditado popular, né? Mas ele queria algo do melhor. Então, o altar de bronze, a pia de cobre, o lavatório das mãos e dos pés, os rituais antes de adentrar os santos dos santos, os sinos na ponta do sumo sacerdote, exatamente para quando ele entrasse, caso tivesse com pecado, ninguém podia entrar lá para tirar o sacerdote morto, ele tinha que ser puxado por meio de uma corda que era amarrada nos pés. Então, traga esses detalhes para o seu aluno, para que ele venha compreender que desde o Antigo Testamento, Deus é um Deus de detalhes, Deus é um Deus de santificação. E aí, é muito importante destacar, né, o processo aqui de santidade. E isso é que deve ficar claro no Antigo Testamento. No nosso tópico 2, nós temos aqui a santidade continua sendo exigida no Novo Testamento. Então, o que acontece? O professor, após fazer um parâmetro comparativo, observando algumas questões, e aí o professor pode levar exatamente, deve, na verdade, levar essa figura, né, do tabernáculo proposta aqui, mostrar aos alunos como era realmente um trabalho delicado, meticuloso, um trabalho realmente de detalhes, para mostrar o nível de santidade do Senhor. E o que acontece no Novo Testamento? Deus deixou a água rolar? Não. A partir do sacrifício de Cristo, né? A partir do sacrifício de Cristo, que veio cumprir a lei de Moisés, né? A salvação exatamente veio para firmar ali, através do sacrifício de Cristo, esse processo de santificação. Se a lei de Moisés foi algo tomado como base no Antigo Testamento, no Novo Testamento ela é preceptora, ela é modelo, né? Mas Cristo cumpriu para que nós não precisássemos mais estar nos desgastando toda vez que nós pecarmos, né? Até no livro de João, numa das cartas de João, ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tem de vós um advogado. Então, a ideia é que nós não temos que estar oferecendo sacrifício, porque Cristo já fez esse grande sacrifício, mas que nós devemos estar pedindo ao Senhor que nos intermedie através, né, do seu sacrifício, do perdão dos nossos pecados. E aí, Deus mostra aqui, né, a santidade da Igreja de Cristo. Jesus cumpriu a sua missão e retornou para Deus. Porém, ele não retirou a igreja aqui da terra. Deus fez exatamente com que a igreja ficasse aqui. E ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, Cristo nos deixou aqui para mostrar que nós precisamos continuar aqui como igreja até que ele volte, né? E depois ele virá nos buscar, certo? Mas por enquanto, deixou-nos aqui para que nós passássemos por esse processo de santificação, tá certo? Então aqui é importante destacar esse ponto. A principal marca da igreja deve ser identificar a igreja nesse tempo pós-moderno, continua sendo a santidade. Então, em qualquer processo, a santidade deve ser marca em qualquer tempo, em qualquer época, seja no Antigo, seja no Novo, seja na era pós-moderna, seja na Idade Média, na Idade Antiga, sempre foi a santificação, a santidade ao Senhor. A santidade é exigida tanto no Novo quanto no Antigo Testamento.
encontramos no Pentateuco a seguinte recomendação: sede santo porque eu sou santo. E mais adiante nós vamos ver algumas outras referências. Nós temos aqui em 1 Pedro, capítulo 1, o verso 15 e 16, né? Ele também vai dizer que nós devemos ser santos, que Deus nos chamou para viver em santidade. Então, ele diz aqui que nós devemos buscar o processo de santificação dia após dia, até que nós cheguemos no processo de santificação final, que é quando nós não mais precisamos estar aqui na terra, no nosso corpo terreno, e sim com Cristo, completamente no nível alcançado de santidade. Então é muito interessante mostrar esse ponto aqui para os alunos. E também, no terceiro tópico, só para deixar destacado, né, a santidade como purificação do pecado da injustiça, na lição passada nós comentamos sobre isso, né, porque o pecado praticado, ele leva ao ato de injustiça. É tanto que o povo de Israel, quando ele começou a adorar outros deuses, a desobedecer ao Senhor, eles pecaram, e não só pecaram por transgredir aquilo que Deus tinha colocado, mas sim porque eles também passaram pelo processo, né, de injustiça com os outros povos. Então, eles viam ali pessoas passando necessidade, os oprimidos estavam cada vez mais numerosos e o povo não mais se compadecia. Então, quando temos uma vida de pecado, nós não estamos mais preocupados com o processo de justiça ou de injustiça. Então, se o sacerdote aqui cuidava da pureza, do ritual da pureza, né, os profetas prezavam pela justiça social e equidade das relações humanas. Então, nós vemos vários profetas aí, Isaías, Jeremias, que pregavam sobre isso nesse período, exatamente para mostrar que o povo estava sendo injusto, estava praticando a injustiça. Então, é importante mostrar que o processo de santificação, ele não é só algo religioso, como nós já vimos nas lições passadas, mas sim algo que Deus exige de nós também como seres humanos, vivendo em relações de comunidade, em sociedade. Essa injustiça nós não devemos praticar. E quando nós temos um processo de santidade, santificação constante, nós vamos cada vez mais tendo o nosso senso de justiça aguçado. E nós passamos a não praticar injustiça, sim buscar a justiça e a equidade social, né? É muito importante mostrar esse processo. E aí, a justificação, né, pela igreja, a santidade da igreja de Cristo. E Jesus exatamente veio cumprir, ele cumpriu completamente a lei. Cristo não transgrediu a lei, ele não burlou a lei, ele cumpriu. E por que ele cumpriu? Porque ele quis deixar para nós esse exemplo, né? Sabemos que a santidade é exigida no Novo, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Porém, a igreja tem uma responsabilidade maior, porque já recebeu de Deus, por meio de Cristo, bem como pode evidenciar o cumprimento que está previsto no Antigo Testamento. Seja você um representante de Deus nesta terra. Então, quando Cristo veio, que deixou a igreja aqui, ele nos deixou com uma responsabilidade social, como nós falamos aqui, não só como igreja, algo religioso, mas sim como algo de cunho social. Nossa vida, ela não se limita a um culto, a um dia de domingo, a uma consagração da mocidade, não. Nós somos igreja aqui, no hoje e no agora. Igreja na escola, na faculdade. É isso que os nossos jovens precisam compreender. Que eles não são igreja apenas um membro batizado nas águas ou não e que canta no conjunto. Não, a responsabilidade social deles vai muito além. Vai muito além. O nosso tópico 3, que é o nosso culto racional no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, né, ele apresenta um versículo muito conhecido, que está apresentado aqui em Romanos capítulo 12, né? Ele nos mostra aqui, vou ler aqui: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando o apóstolo Paulo ele começa a falar, né, desse processo de culto racional, nosso corpo, aqui fala, né, esse processo de mostrar que não era só um ritual, ou só um sacrifício que eu fazia, levava aquele animal e estava resolvido. Agora nós somos o sacrifício vivo, o hoje, o agora, o eu e você. É importante deixar isso destacado para os alunos. Por quê?
porque o novo convertido passa a ter acesso a esse sacrifício único e perfeito, como nós já vimos. Antigamente se realizavam vários sacrifícios, todo ano, toda época, e agora não, um único sacrifício perfeito. Porém, nós precisamos estar em constante consagração ao Senhor, no processo de santificação. O culto agora deve ser realmente espiritual, onde o adorador entrega a sua própria vida. Então, deixa destacar para os seus alunos, não se trata de rituais, não se trata de cumprir tabela, mas sim de mostrar, né, aos nossos jovens que nós somos o sacrifício. E aí, quando ele diz, apresenteis o vosso corpo. O vosso corpo é muito interessante, porque o nosso corpo, né, nós somos o templo e morada do Espírito Santo, nossos membros, mente, coração, alma, braços, pernas, nós temos, né, o apóstolo Paulo, ele orienta a oferecer o corpo, né, o povo era responsável por levar o sacrifício, mas o sacerdote oferecia. Agora é diferente, cada um oferece o seu próprio corpo. E aí é muito importante que o professor oriente isso. Tudo que há em nós, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, como diz o salmista, né? Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, o processo de santificação, ele é de dentro para fora, ele é envolvendo todo o corpo. Então, é importante esse cuidado com o corpo, porque aquilo que eu tenho dentro de mim acaba se revelando no exterior, certo? Então, é muito importante. E aí, por fim, no terceiro subtópico, né, consagrando o corpo de forma agradável, Deus se interessa pelo interior das pessoas, porém, é inegável que o interior se reflete no exterior, como nós já falamos aqui. Nós precisamos ter vários cuidados com o nosso corpo, a maneira de vestir, a forma como nós nos alimentamos, que muitas pessoas só se apegam a usos e costumes. Ah, blusa assim, blusa dessa forma. É importante observarmos esses usos e costumes, né? Mas também cuidar do nosso corpo enquanto saúde. Então tem pessoas que até se vestem de uma forma adequada, porém, elas não se alimentam bem, elas comem qualquer porcaria, elas estão ali relegando o seu corpo, que é o santuário do Senhor, que é o templo e morada do Espírito Santo, estão relegando a segundo plano. E aí, infelizmente, vão pagar o preço mais adiante, por questões, né? Então, oriente os jovens a cuidar do corpo, a cuidar da mente, a se alimentar bem, a se vestir de forma digna e santa e repreensível, né? Tanto os moços quanto as moças, para que o Senhor venha se agradar do nosso corpo também, porque nosso corpo, alma e espírito pertencem ao Senhor. Agora o nosso momento EBD. Caro professor, você já divulgou a EBD na sua congregação esta semana? Ainda não? Ainda dá tempo. Aproveite e peça 5 a 10 minutinhos para o seu dirigente, para que ele venha, para que você possa divulgar a EBD, convide os jovens, dê aquela passadinha no ensaio da mocidade, para que eles possam passar a frequentar a EBD. Faça o convite, diga o quanto maravilhosa, né, quão maravilhosa é essa lição, já incentive o tema do próximo trimestre, que também está cheio de novidades, um tema maravilhoso, para que os jovens compareçam e assim a EBD cresça em quantidade e qualidade. Não deixe de fazer o momento EBD. Agora o nosso subsídio pedagógico, né? No final, mas não menos importante, e é muito interessante que o professor faça nesses momentos didáticos também com seus alunos, porque nesse momento os alunos vão poder entender melhor, né, essa dinâmica, essa didática oferecida. Nós temos aqui como proposta, né, do próprio autor da lição, na página 62, essa reprodução aqui do tabernáculo, né? Nós vemos aqui que nós temos as partes e o significado espiritual do tabernáculo. A sugestão do nosso autor é que o professor imprima, né? E traga aí em tamanho maior para mostrar aos seus alunos. Você pode fazer isso na internet, viu? Tem alguns sites que tem lá o tabernáculo, né? Mostrando as suas partes. Você pode imprimir em pôster, né? Para ficar maior. E aí levar para a sala de aula, para os alunos visualizarem, de repente até colorirem e tudo mais, tá certo? E nós temos aqui na página 197, como eu já mostrei para vocês no início, essa figura aqui ilustrada, né, da Bíblia de estudo de aplicação pessoal, né, como era que se organizava aqui o lugar Santo dos Santos, o lugar santíssimo, o concerto, o véu, o altar do incenso, o castiçal de ouro, a mesa para os pães da proposição. Então também é um subsídio, caso você tenha essa Bíblia ou queira encontrar também na internet para mostrar
ao seu aluno como é que se dava esse processo de organização. E nós temos uma dica, na verdade é uma dinâmica inicial, uma dinâmica de recepção dos seus alunos, mostrando esse processo de santificação. Essa dinâmica é muito simples. Você, professor, vai chegar um pouquinho mais cedo do que os seus alunos, como de costume, né? E vai recepcionar esses alunos com um ritual, né? Você vai separar ali um sabãozinho líquido e uma baciazinha com água. E vai pedir que cada aluno que for adentrando na sala faça esse ritual de lavar as mãos. E é importante que você tenha uma pessoa de apoio, né? Uma pessoa com uma toalhinha, um papelzinho para secarem. E assim os alunos vão entrar todos na aula de mãos limpas. E aí você vai exatamente mostrar que para os seus alunos que o processo, né, o ritual, o processo ali de santificação, ele é algo que exige. Você pode perceber que o professor vai gastar um tempinho da aula, os alunos vão fazer fila, vão ficar um atrás do outro esperando a sua vez para lavar as mãos, os alunos vão notar que a mão vai ficar cheirosa. Então, assim, é um processo, né, para mostrar como a santificação é algo que exige algo de nós. Ela exige que eu me desprenda. É um tempo que eu tenho que doar ali para o povo, né? Para mim, enquanto crescimento, santificação. O professor vai também mostrar, através daquele ritual, que eu preciso estar me purificando sempre. Obviamente, não só pela lavagem das mãos, né? Como os fariseus tanto criticavam a Cristo, mas sim como um processo contínuo. Porque o ato de lavar as mãos, você pode até jogar para o aluno e questionar, né? O que vocês sentiram, né? Ao lavar as mãos? Ah, a mão ficou mais cheirosa, a mão ficou limpa, né? Eles vieram de casa, vieram pegando nas coisas. E ali, você inicia a lição mostrando que o processo de santificação, ele exige de nós tempo, ele exige de nós um determinado trabalho, nós temos que fazer algo, né, para manter ali a santificação, no caso o processo de lavagem das mãos, e exige de nós um tempo, né, de espera, porque vocês vão perceber que os alunos vão fazer fila para lavar as mãos, porque vai ser um de cada, então também tem um processo ali. Então é muito interessante que você, professor, faça essa dinâmica, né? Apenas uma sugestão, é uma dinâmica inicial, o professor tem que chegar mais cedo para isso, e já começa aí introduzindo a lição de uma forma bem dinâmica e diferente, tá certo? Então, foram essas as nossas dicas bíblicas e pedagógicas para o estudo de professores de jovens. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal, ative as notificações. Nossos vídeos vão lá sempre, toda semana, semanalmente estão aqui neste canal. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério e uma ótima aula no domingo.